Som. Boa noite. Tá legal? Essa distância dá para ouvir? Boa. Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra. Valeu, cara. Boa noite, Seabra. Tudo bom? Eduardo Trovão, do Futebolês. Claro, como primeira pergunta, uma análise, né, a sua avaliação do jogo, mas eu também já queria emendar a derrota para o Flamengo, a derrota hoje e já a Copa do Brasil vindo aí batendo a porta. Sim. Bom, a análise do jogo, a gente sabia que das dificuldades que a gente teria inicialmente, né, o Fortaleza num momento de grande mobilização, com a chegada do Renato, treino aberto, enfim, promoção nos ingressos. Então a gente sabia que ia pegar encontrar um ambiente de grande mobilização e de um início de jogo provavelmente forte do adversário nesse sentido. E com todas as circunstâncias com as quais a gente veio para esse jogo, né? Que a proximidade do jogo do Flamengo foi um jogo que exigiu bastante da gente, e com os desfalques que nós tínhamos, né? Principalmente acabamos perdendo 3 zagueiros no mesmo jogo, né? Era muito importante que a gente iniciasse bem a partida para que esses jogadores que estavam estreando hoje se sentissem confiantes e à vontade no jogo. E infelizmente o jogo não começou dessa forma. Acho que isso condicionou muito do que foi o início do jogo e nos custou bastante voltar para o jogo e encontrar uma forma de jogar para começar a produzir um pouco mais ofensivamente e dificultar aquele domínio, aquela presença que o Fortaleza estava tendo na nossa área constantemente. Acho que conseguimos ao longo do primeiro tempo, principalmente nos últimos 15 minutos, mais o acréscimo que teve, igualar e ter oportunidades, né? Então saiu o primeiro gol, o nosso gol, e mais algumas chances, inclusive, de sair com empate, o que seria um lucro enorme, né? Diante das dificuldades e do volume ofensivo de oportunidades que o Fortaleza criou. Voltamos para o segundo tempo, fazendo os ajustes necessários, porque tínhamos o Palácio já com cartão amarelo, né? Um jogador estreando e com cartão amarelo, idade de sub-20. Optamos por uma situação da entrada do Agustin, que é um jogador experiente e que pode jogar na posição dele muito bem, na lateral direita, e usamos o Hurtado como zagueiro pela direita. Acabamos, infelizmente, proporcionando uma situação para o Fortaleza logo no início do segundo tempo, que resultou no terceiro gol, e aí de novo é um baque, né, que se repete a história do primeiro tempo, nos custa um pouco voltar, a gente faz outros ajustes para conseguir entrar no jogo, e tivemos uma evolução ali durante o primeiro tempo, mas era uma ladeira muito grande para escalar, considerando que alguns jogadores sentiram o desgaste do jogo do Flamengo, né, e isso ainda mais tendo jogado só há 3 dias e pegando uma equipe que está inteira fresca, né? Teve uma semana para se preparar, a gente precisou antecipar algumas trocas para manter o nível de energia no jogo, né? Então o Fabinho precisou entrar para a gente ter competitividade, marcação e vitalidade no meio campo, e também solucionar um pouco da nossa construção pelo lado direito, que é onde a gente teve dificuldade no início do segundo tempo, acabou resultando nessa situação aí do primeiro gol. Aos poucos entramos no jogo. Por mais que o Fortaleza chegasse em transições e sempre tenha sido perigoso, nós começamos a nos aproximar e a criar chances, né? Teve a finalização do Gustavinho, que acho que o Barbosa só protegeu, o árbitro deu falta. Teve a cabeçada do Barbosa, teve a situação do pênalti, que na nossa maneira de ver é um pênalti claro. O árbitro reluta em ir para o VAR chama, ele vai no VAR e ainda assim não marca o pênalti. Depois de todas as adversidades que enfrentamos no jogo, nos permitiria ainda disputar o final do jogo para buscar um ponto. Eu acho que seria um prêmio para uma equipe que, diante de todas essas circunstâncias que foram desfavoráveis, não se entregou. Jogadores entrando para fazer zagueiro fora de posição e fazendo, né? Jogadores que, fadigados do último jogo, foram até o limite, e outros que jogaram na sua posição, jogaram o jogo inteiro e terminaram com energia alta até o final. Então, a gente sabe que foi um desempenho abaixo daquilo que a gente é capaz de fazer. A gente sabe que o desempenho do Fortaleza justifica a vitória, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que, numa circunstância tão desfavorável de jogo no campo, de placar, a equipe mentalmente não se entregou. E isso mostra uma força que é importante.
né? Então a gente tem no primeiro turno 27 pontos, a gente tem mais 2 jogos do primeiro turno, com a meta de vencer pelo menos um desses pontos e virar o primeiro turno com 30 pontos, que é uma pontuação excelente, pensando em ficar na primeira parte da tabela e almejar algo maior no final da competição. E aí tem o jogo com o Botafogo, né? A gente vem numa sequência, a gente tem enfrentado essa questão de algumas indisponibilidades de jogador por causa de lesão ou desgaste e ao mesmo tempo a gente passou por algumas dificuldades hoje que nos permite coletar informações para tomar decisões que possam ser também mais adequadas para o desempenho do time nesse jogo contra o Botafogo. Então, a gente sabia que nos momentos do calendário mais cheio nós encontraríamos mais dificuldade do que no primeiro semestre, porque nós fomos a equipe que menos jogou, e isso nos permitiu treinar, recuperar e estar sempre fresco. Então, essa vantagem que o Fortaleza teve contra a gente hoje, nós tivemos em várias partidas no primeiro semestre. E nós vencemos e jogamos bem, assim como o Fortaleza fez hoje. Então, isso é um dado, é um fato, né? E a gente já previa que nesses momentos aí do calendário mais atribulado seria mais difícil desempenhar, mas nós íamos brigar pelos pontos, né? Então agora a gente entra com a Copa do Brasil, atravessando esses jogos do Brasileiro, mas todos os jogos têm muita importância, né? Nós precisamos, lógico, encontrar as melhores soluções em relação às tomadas de decisão de oportunizar os jogadores, né? Mas reconhecendo o nível de entrega e comprometimento que eles têm mostrado, independente de quem vai sair jogando ou não, e não negligenciar os jogos do Campeonato Brasileiro em função da Copa do Brasil. Seabra, tudo bem? Boa noite. Pedro Pinheiro, da Band. Você falou um pouquinho que esse desempenho não foi tanto da forma que você esperou, claro, por conta de todas as adversidades, a questão de estar numa sequência muito grande de jogos. O técnico Renato Paiva elogiou muito o seu trabalho no Red Bull Bragantino. E eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade hoje, a maior dificuldade do seu time dentro de campo hoje contra o Fortaleza. Olha, eu acho que você vê como é numa situação que a gente tem algumas estreias, né? O Gustavo vem das férias da temporada europeia e a nossa expectativa era que ele tivesse um prazo maior de preparação para poder estrear. Ele acabou tendo que entrar contra o Flamengo e hoje saiu jogando, né? Muito antes do que a gente esperava. Ele passou segurança contra o Flamengo, acho que hoje também faz um bom jogo. Aí a gente tem a estreia do Palácios, que é um menino do Sub-20 do nosso clube, e a gente não tem os 3 zagueiros mais rodados à nossa disposição no jogo de hoje. Então, quando você tem tantas mudanças, principalmente na sua linha defensiva, que é a linha que é responsável pela compactação, controle da profundidade, definição defensiva dentro de área, né? Que te dá consistência para você poder competir assim em alto nível. Era muito importante que no começo do jogo a gente tivesse um bom início que desse confiança para eles, porque eles sabem jogar futebol, né? Agora você vê como é que é. No primeiro lance do jogo, o Palácio tem um choque de cabeça. Aí ele é atendido. Essa bola é jogada com um jogador a menos. Na hora que a bola vai para o lado esquerdo, ele consegue retornar. Já é o lance do escanteio, sai o gol. Né? Então, assim, como reagir isso? E vai reagir de forma imediata ou vai precisar de um tempo para assimilar, né? E para se sentir confiante de novo no jogo, né? Então eu busquei orientar, né? Dar confiança, dar moral e simplificar o jogo para ele. Sempre ter uma opção de fundo com o Pita puxando ou o Sacha puxando e que ele buscasse um jogo mais vertical ou direto ou entre linhas e ele conseguiu aos poucos se recuperar no jogo, mas tomou um cartão amarelo que aí ficaria numa situação complicada para o restante da partida. Inclusive o nosso gol começa com um passe dele no fundo, né? O Sacha consegue ali atrapalhar o zagueiro, dar uma sequência na jogada, inverte, o Pita faz a jogada do gol. Então acho que o início do jogo dessa maneira impactou muito a sequência do jogo, né? Em função dessa circunstância de ter um time com estreias ali, principalmente no setor defensivo, né? E ter acabado tomando um gol muito cedo. Professor Fernando Seabra, boa noite.
Evandro Soares, da Rádio Expresso. Professor, mesmo acompanhamos a partida do Bragantino contra o Flamengo, foi uma partida muito intensa, mas a posição do Bragantino na quarta posição, vinha eu acredito que ainda esteja, não sei, não acompanhei, e encontrar o Fortaleza numa posição tão difícil que estava o Fortaleza, o Fortaleza estávamos a 10 partidas sem ganhar. Mesmo assim, com o time na última posição, na zona do rebaixamento, o senhor vê no seu pensamento que o Bragantino poderia se aproveitar dessa situação, de ter a vantagem de estar no quarto lugar para uma equipe que está na zona do rebaixamento? Olha, no Campeonato Brasileiro não existe jogo fácil. Não existe jogo fácil. Eu já vim aqui algumas vezes, sei da dificuldade que é jogar aqui. Conheço a qualidade do elenco do Fortaleza, do trabalho como um todo, do que é essa organização. Conheço também e tenho acompanhado e gosto muito do trabalho do Paiva. Em nenhum momento passou pela nossa cabeça que a gente teria facilidade. É claro que quando uma equipe está na zona de rebaixamento e ela se mobiliza tanto para um jogo no sentido de voltar a vencer, se você inicia bem o jogo e faz um gol na frente, isso vai gerar uma instabilidade no adversário. E lógico que a gente queria conseguir fazer isso. Acabou se dando o contrário nas circunstâncias que eu já expliquei, né? Mas também entendo que pela qualidade de elenco que o Fortaleza tem, qualidade de trabalho que já tinha e que vai continuar tendo com outras características, em função das características do Paiva que chegou, que é diferente do Vojvoda. A gente vem aqui, claro, sempre com a pretensão e com a intenção de competir para buscar os pontos, para sair com a vitória, mas em nenhum momento a gente achou que, em função da posição do Fortaleza na tabela, isso tornaria o jogo mais fácil. Né? Às vezes isso, pelo contrário, torna um jogo muito mais difícil. Né? Porque quando uma equipe está nessa pontuação da tabela, muitas vezes o jogo é jogado de forma muito mais pragmática, só como uma final mesmo, né? E a única coisa que importa pode ser que seja o resultado. Acho que nem é isso que aconteceu. O Fortaleza conseguiu também propor, ter boas ações individuais, um jogo coletivo sólido, mas é claro que a gente sabe, quando pega um adversário nessa situação, se você consegue iniciar bem e sair e iniciar com vantagem no placar, você gera mais instabilidade. A gente acabou não conseguindo fazer isso, o Fortaleza foi que marcou o primeiro gol e aí se tranquilizou e sentiu mais confiança para jogar. E aí o cenário do jogo começa dessa forma. Fernando, Regis Ribeiro, Rede Multi, TV União. O Bragantino tomou 20 gols na temporada e mais de 60% desses gols foram de cabeça. Essa é a tua maior dor de cabeça na parte defensiva do time? Olha, a gente trabalha bastante para evitar isso, faz bastante treino de situação defensiva de bola aérea, tanto bola parada quanto situações de bola em movimento, tá certo? Claro que é uma preocupação, é uma das grandes preocupações. A gente também não enxerga só isso, a gente entende outros fatores que os adversários têm buscado criar vantagem para nos levar a perigo, e esse é um deles, sem dúvida alguma, né? Então, tem situações que eventualmente são de organização e tem situações que eventualmente são de aspecto técnico-tático individual e que a gente precisa promover o desenvolvimento dos jogadores para que eles consigam ser mais efetivos nesse sentido, né? Então, claro, a gente trabalha, se preocupa e vai continuar buscando essa evolução. Muito obrigado, Fernando. Boa noite a todos.